Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivone Ortiz, aqui do Espaço Plenitude, para mais uma mensagem dos oráculos. Aliás, já a segunda desse ano, eu disse para vocês, prestem atenção que loguinho vocês vão estar me ouvindo dizendo a última mensagem dos oráculos de 2020. E hoje eu quero falar com vocês sobre medos. Exatamente, sobre medos. Quais são as consequências do medo? Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa do medo? Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, a história de uma mulher muito boazinha, muito queridinha, super delicadinha, que fazia tudo por todos. Fazia tudo pelos pais, depois pelos vizinhos, pelos amigos, enfim, todas as pessoas que precisavam dela, ela estava sempre ali prestativa para estar ajudando. Quando se casou, a coisa continuou da mesma forma. Fazia tudo pelo marido, depois vieram os filhos, fazia tudo pelos filhos e assim foi sucessivamente. Então era uma pessoa que ninguém dava muito respeito, que ninguém dava muita importância, porque sabiam que sempre que precisassem dela, ela estaria ali disposta para ajudar a tudo e a todos. Então ela passou a se tornar uma pessoa meio que sem importância, mas que ajudava a todos, fazia tudo para todos. Até que um dia ela ficou doente e aí ela pensou, e não vou dizer nada a ninguém porque eu não quero incomodar ninguém, porque eu não quero dar trabalho a ninguém. E assim foi. Chegou a um determinado ponto, não teve jeito, ela teve que ir ao hospital e a coisa já estava muito adiantada, não pôde se fazer mais nada e ela foi para o outro lado. Agora, voltando uns capítulos atrás, há um tempo atrás, alguém chegou para ela e disse, fulana, você se vê um pouco delicada, um pouco, como se está doente, o que é que está acontecendo com você? E aí ela contou tudo à pessoa, o que estava acontecendo com ela, e essa pessoa disse, mas como? Você faz tudo por todos, você ajuda tudo e a todos, e você não se ajuda, você não está se ajudando? Não pode ser desse jeito, você precisa fazer algo por você. Então, naquele tempo, lá atrás, ela começou, ok, vou fazer yoga, vou fazer terapia, vou fazer meditação e começou a ocupar o seu tempo porque naquela mesma conversa lá atrás, essa mesma pessoa disse para ela assim, fulana, mas se você faz tudo para todos e se você um dia não está aqui, como eles irão sobreviver? Então, foi nessa altura que caiu a ficha para ela, porque ela começou a se perguntar, é verdade? Eu nunca ensinei meus filhos a fazer uma salada, a fazer o seu próprio café da manhã? Eu nunca ensinei para os meus filhos como colocar a roupa na máquina ou como tirar a roupa da máquina? Eu nunca ensinei a eles como usar o micro-ondas ou usar o forninho ou usar o fogão? Ou seja, se eu falto, eles não saberão fazer nada, absolutamente nada. Então, o que ela começou a fazer? Começou a ocupar o seu tempo e delegar obrigações para seu esposo, para seus filhos e também a começar a dizer não para as pessoas à sua volta. E o moral dessa história, o que é? Claro que pouco tempo depois, ela dessomou. O que acontecia com ela? O medo de ficar sozinha, o medo de não ser útil, o medo de não ser nem percebida, fazia com que ela se anulasse pelos outros. Então, quanto nós fazemos isso também no nosso dia a dia. Por medo de estar sozinha, eu aguento um relacionamento doentio, aguento um relacionamento fracassado que já terminou faz tempo. Por medo de não ter trabalho, eu aguento abuso de chefe, abuso em todos os sentidos, abuso de colegas de trabalho, abuso, de várias formas. Por medo de estar sozinha,
A pessoa faz e desfaz coisas que ela nem mesmo pensou um dia na vida que se submeteria por medo. Então, as consequências do medo são muito grandes. Por exemplo, o medo é algo que os poderosos sempre inculcaram em nós. Para quê? Para que nós disséssemos amém, não vou fazer isso porque senão me acontece isso. E dessa forma fomos manipulados por séculos e seculoros, e muitas pessoas ainda em pleno século 21 ainda se deixam ser manipuladas pelo medo, por causa do medo. Por exemplo, essa semana que eu gravei um vídeo falando sobre isso, a questão política aí, que as pessoas começam a ter medo de uma guerra. Então, o que acontece? Quando eu sinto medo, eu estou alimentando consciências à minha volta, consciências que precisam do medo para continuarem existindo. Então, sempre que você analisa, quando você tem um medo de algo, esse medo se potencializa, ou outras coisas acontecem para que você tenha mais medo ainda. E por que isso? Porque nunca estamos sozinhos. E quando nós abrimos um espaçozinho para que o medo chegue, ele vai ser potencializado, porque existe uma energia à nossa volta de querer gerar mais medo. E dessa forma é que nós vamos nos fechando, nos limitando por causa do medo. Então, gente, enfrente os teus medos. Veja qual o medo que você tem exatamente agora nesse momento. Qual o medo? E você olha para ele e pergunta: o que de pior pode acontecer diante dessa situação? E aí você parte desse princípio do que de pior pode acontecer e encontra uma solução. Ou seja, aí você sai, você enfrenta esse medo e deixa de ser dominado por ele. Seja uma situação pessoal, seja uma situação profissional, seja uma situação financeira, seja qual for, elimina, solta, confia. O medo é uma energia que manipula. Então lembra, existe só duas coisas, e eu já falei aqui várias vezes: ou o medo, ou o amor, ou o temor. Que o temor é o medo. Então escolha sempre ir pelo amor, mas não deixe de confrontar seus medos, não deixe de enfrentá-los, porque as surpresas são muito grandes quando nós enfrentamos os nossos medos. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre medo, porque essa semana me perguntaram: Ivoninha, eu sou uma pessoa que tenho medo de tudo, tenho medo até de sair na rua, deixei de viver a minha vida pelo medo, ou seja, uma situação muito delicada, gente. Então, a outra coisa também é você se entregar, fazer tudo pelos outros com medo de ficar sozinha. Se ame. Quando você se ama, você é autossuficiente e aí você não precisa se esconder atrás do teu medo, com medo de estar só, com medo de que vão te deixar, de que vão te abandonar. Então, pensem dessa forma, veja se faz sentido para vocês tudo isso. Pense as consequências do medo. Escreva num papel, faça um exercício. Quais as consequências do medo? Quais foram as razões pelas quais os medos que provocaram você deixar de fazer uma viagem, você deixar de tomar uma decisão, você deixar de ir a tal lugar por medo? E valeu a pena? Não, né? Então, pense nisso e reprograme isso em sua vida, ok? E agora vamos aqui as mandalas. Lembrando que se sai mandala repetida é porque você está precisando rever as coisas. E também, gente, ontem eu coloquei um vídeo falando aí do eclipse lunar e também desses 3 dias agora que a gente está vivendo, tá? Muita atenção aí em tudo que está te acontecendo, porque tudo está sendo muito intensificado, tudo muito tenso, muita energia, muitas coisas. Mandala de número 19, vamos ver o que a mandala de número 19 nos traz como mensagem para hoje. Mandala de número 19 é a mandala da autoestima. Uhul! Este oráculo aparece em sua vida para te ajudar a melhorar sua autoestima. Não importa onde você esteja ou o que tenha conseguido, melhorar sua autoestima vai alterar sua realidade para melhor. Todos nós esperamos ser amados, respeitados e valorizados de alguma forma.
O problema é que estamos procurando esse amor nos lugares errados. Quando você melhorar sua autoestima, você aceitará mais do seu eu autêntico e, consequentemente, alcançará um novo nível de possibilidades. Então, aumentar a autoestima, o que é? Se amar. E se amando, eu não tenho medo de nada. Se amando, eu sou autossuficiente e elevo a frequência da minha autoestima. E a mandala de número 23, vamos ver o que ela traz para nós. Mandala de número 23 é recebimento. Este oráculo aparece em sua vida para te lembrar da importância de exercitar sua recepção. Tenha a intenção de receber tudo que vier para você, não apenas as coisas boas, mas tudo. Quando você abandonar a resistência, render-se e comprometer-se 100% com sua vida, quando aceitar que sua alma, em toda sua sabedoria, orquestrou todas as suas experiências, os milagres vão se desdobrar à sua volta e você entrará em um vórtice de milagres. Mais e mais oportunidades para receber virão até você. Receba os elogios, aceite quando quiserem pagar seu jantar, receba tudo com gratidão. Quando te criticarem negativamente, receba isso também, porque escondido nessa situação está uma ótima oportunidade para crescer. Então aceite ser elogiada, receba elogios, receba complementos, receba presentes, receba convites, sem pensar que você não é merecedora, porque sim, você é merecedora, você é merecedor. Assim que solta e confia e pega o teu medo. Uma tática muito grande que eu uso também, isso para diminuir o ego, mas também para diminuir o medo. Você imagina assim, um duplo teu, muito grande, muito feio, e aí você vai, que é o medo, né? E aí você vai empurrando ele, fecha teus olhos, vai empurrando com o dedinho, até fazer isso bem pequenininho lá no cantinho, na esquininha, e deixa bem paradinho lá, e aí você fala, medo, o seu lugar é aí, no cantinho pequenininho, porque eu sou autossuficiente. Beijos de luz a todos, um bom fim de semana e namastê.